Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Seus olhos estavam arregalados, e a dor súbita quase a fez gritar. Se sua garganta não tivesse sido selada, ela já estaria gritando agora. A dor que se seguiu ao pico inicial tornou-se ainda mais difícil de suportar. Seus dedos dos pés se contraíram, e uma camada de suor brilhante se formou em sua testa. Aos olhos de Lin Jin, a maldição dentro do corpo de Ryu estava em fúria. No entanto, bloqueada pelas agulhas de selamento espiritual, ela só podia recuar para onde Lin Jin a direcionava. No pátio, Lu Bin encarava o prédio em silêncio, esperando. He King, tão ansiosa quanto, começou a andar de um lado para o outro, resmungando baixinho. Esse tal de Lin é definitivamente um charlatão. Se ele falhar mais tarde, espere só para ver como vou repreendê-lo. Depois de alguns passos, ela se aproximou do salão para espiar o que estavam fazendo lá dentro, mas foi puxada de volta por Lu Bin. Eu só quero dar uma olhada. Não vou fazer barulho, qual é o problema? He King disse. Vendo que Lu Bin não respondeu, ela entendeu que não havia espaço para negociação. De qualquer forma, quando a pessoa que estou esperando aparecer, ela definitivamente será capaz de remover a maldição da irmã Yu. Lu Bin não tinha ouvido falar disso porque não estava na capital imperial ultimamente. Sétima princesa, você também saiu para procurar um médico para Ryu? Como estava entediado, Lu Bin decidiu que talvez uma pequena conversa com He King não faria mal. Médico? He King zombou alto. O especialista que eu encontrei não é um médico, mas é muito melhor que isso. Quando ele chegar, com certeza removerá a maldição da irmã Yu. Seu tom e comportamento refletiam sua confiança. Como Lu Bin conhecia bem a personalidade de He King, ele não se importou. Mesmo que He King estivesse apenas brincando, ele nunca duvidaria do laço entre as duas irmãs. Ryu carregava essa maldição desde criança, e por isso, a maior parte da família real sempre tentou evitá-la. Talvez com medo de que a maldição se transferisse para eles, mantinham distância. Só He King, que era mais próxima dessa irmã, a visitava frequentemente. A indiferença geral de Lu Bin em relação ao resto da família real não se aplicava a He King. Sétima princesa, você já deve ter entendido a gravidade da maldição da sexta princesa. Por décadas, nenhuma das garotas que contraíram essa maldição sobreviveu além da cerimônia de maioridade. Faltam apenas 10 dias para a cerimônia da sexta princesa. O avaliador Lin que eu convidei é verdadeiramente capaz. Não lhe contei como a dor aumenta à medida que a morte se aproxima? As hospedeiras anteriores nem sequer conseguiam sair da cama nessa fase. Foi graças à prescrição do avaliador Lin que a sexta princesa está tão energética como está agora. Não duvido da pessoa que você contratou, mas simplesmente não podemos nos dar ao luxo de perder o pouco tempo que nos resta. He King processou suas palavras antes de finalmente entender o que ele quis dizer. Então ele ainda não acreditava nela. He King explodiu de raiva. Tio Lu, acho que é você quem está perdendo tempo. Esse Lin é tão jovem, quão bom ele pode ser? Esqueça. Não adianta mais falar com você, já que não acredita em mim. Quando o meu especialista chegar, você verá como ele é incrível. Indignada, He King decidiu ficar em silêncio depois disso. Lu Bin deu uma risada sem graça e não disse mais nada. Falando nisso, o tratamento de Lin Jin estava demorando bastante. Dentro do salão, o rosto de Ryu estava pálido como um fantasma. Várias vezes, a dor foi tão excruciante que quase a fez desmaiar, mas ela não conseguia. A cada momento, sua mente ficava mais clara e alerta. Seus grandes olhos marejados estavam fixos em Lin Jin. Não estava claro se ela tentava transmitir ódio ou se suplicava por misericórdia com seu olhar. No entanto, Lin Jin, que ainda realizava acupuntura, não estava em melhor estado. Seu rosto estava branco como papel, e sua testa estava coberta de suor. Apesar de estar apenas inserindo agulhas, a quantidade de energia espiritual necessária para o processo era exaustiva. Cada agulha administrada consumia parte de seu reservatório de energia espiritual. Desde o início do tratamento, ele já havia inserido mais de 100 agulhas. Dava para imaginar quanta energia espiritual havia sido gasta. Lin Jin até teve que engolir 2 pílulas para repor sua energia. Felizmente, as coisas estavam indo conforme o planejado. A maldição furiosa dentro de Ryu agora havia sido expulsa de seus órgãos e direcionada para sua mão direita. Se olhassem para o braço direito de Ryu agora, viriam uma mancha roxa, que ainda se movia em direção à palma e aos dedos. Simultaneamente, um rugido enfurecido ecoou de um dos templos da capital imperial. No instante seguinte, o céu acima da cidade do Dragão de Jade foi coberto por nuvens cinzentas e ameaçadoras. Estava tão claro lá fora que ninguém esperava uma mudança tão repentina no tempo. As pessoas apressaram o passo, enquanto os mais velhos olhavam para o céu e comentavam. Parece que vai chover. Vendedores começaram a fechar suas barracas. Quem tinha guarda-chuva o abriu.
Mulheres correram para recolher as roupas estendidas, evitando que se molhassem. No Palácio Real, o imperador Requian saiu rapidamente de seu salão imperial, sua expressão mudando ao olhar para o templo à distância. Onde está o ministro Yu? Requian perguntou, e alguém respondeu. O ministro Yu foi ao Templo do Dragão para investigar o incidente. Logo depois, alguém chegou, voando pelo vento para entregar um relatório. Sua Alteza, algo aconteceu. Pouco depois, o ministro Yu podia ser visto com uma expressão sombria, liderando um grupo de soldados até os aposentos da sexta princesa, Rei. Eles foram barrados na porta por Lu Bin. Ao ver Lu Bin, apesar de sua postura hostil, o ministro Yu manteve a cortesia. General Lu, o que o traz aqui? Lu Bin claramente não gostava do ministro Yu. Oh, não sabia que precisava reportar a você meus passos, ministro Yu. Muito engraçado, General Lu. O ministro Yu esticou o pescoço para espiar dentro do salão, mas Lu Bin bloqueou sua visão. Ministro Yu, você não deveria estar ocupado com os assuntos militares do nosso país? O que faz nos aposentos do palácio interior? Tem tempo de sobra para ficar passeando? Suas palavras não eram agradáveis e carregavam provocação. O ministro Yu, no entanto, não se importou. Ele estava prestes a falar quando a nuvem escura acima começou a se dissipar, e raios de sol reapareceram. Isso deixou um tanto confuso. Estou apenas liderando as tropas em uma patrulha de rotina, nada demais. Então, ele notou Requiang no pátio e cumprimentou. Vejo que a sétima princesa também está aqui. Saudações, ministro Yu. Requiang estava se comportando de maneira apropriada desta vez. Ela só era direta e desinibida com quem conhecia bem, mas com estranhos, Requiang podia ser muito comportada quando quisesse. Onde está a sexta princesa? Perguntou o ministro Yu. Foi então que uma voz chamou de dentro. Quem está falando aí fora? Era a voz de Rei. Em seguida, uma Rei com um rosto ainda pálido apareceu. Ao ver a multidão do lado de fora, ela sorriu levemente e perguntou. O que traz o ministro Yu e seu exército aqui? O ministro Yu examinou Rei cuidadosamente, mas não encontrou nada fora do comum. Não é nada. Estou aqui apenas por ordens para patrulhar os terrenos do palácio. Desculpe o incômodo, princesas. Dito isso, ele liderou os soldados para longe, indo relatar a situação ao imperador Requian. Rei não pareceu surpresa com a cena. Mas o que a surpreendeu foi o quão confortável ela se sentia agora, como se uma montanha tivesse sido tirada de seus ombros. Embora ainda parecesse frágil, havia um vigor renovado em seu olhar, e seus olhos não pareciam mais envoltos em desespero como antes. Agora, estavam brilhantes e translúcidos, como os de uma jovem normal. Logo após a partida do ministro Yu, Requiang correu para perguntar sobre sua condição. Lu Bin estudou sua aparência e ficou emocionado ao notar a mudança em Rei. Sua alegria vinha de perceber que Rei estava muito melhor do que antes. Antes disso, ela dependia da pílula das 9 nuvens flutuantes para sair da cama, mas sua energia permanecia baixa, constantemente desanimada. Agora, embora ainda parecesse pálida, um pouco de cor havia voltado ao seu rosto, e o mais importante, ela parecia muito mais vibrante do que antes. Lu Bin refletiu, o avaliador Lin realmente sabe o que está fazendo. Antes disso, mesmo confiando no homem, Lu Bin ainda estava um pouco cético. Agora que Rei mostrava sinais visíveis de melhora após apenas uma sessão de tratamento com Lin Jin, como ele não ficaria satisfeito? Ele também estava chocado. Era difícil imaginar que alguém tão jovem quanto Lin Jin pudesse possuir habilidades tão notáveis. Agora, Lu Bin acreditava no tal curador que Eizou havia mencionado. Talvez apenas alguém como curador pudesse formar um discípulo tão impressionante. Quando Rei voltou para dentro, Lin Jin ainda não havia recuperado o fôlego e descansava em uma cadeira. No entanto, ele estava apenas exausto pelo consumo excessivo de sua energia espiritual e se recuperaria após algum descanso. Rei tinha uma expressão conflituosa no rosto. Antes que ela pudesse falar, Lu Bin avançou e elogiou. Avaliador Lin, que feito notável. Parece que valeu muito a pena convidá-lo. Sem dúvida, devido ao que Lin Jin fez, Rei estava muito melhor agora. Até Requiang percebeu e achou um tanto incrível. Ela queria falar, mas não sabia o que dizer. Relutava em acreditar que o tratamento de Lin Jin tivesse funcionado, mas a verdade estava diante de seus olhos. Rei se aproximou e fez uma reverência. Obrigada, avaliador Lin. Tendo recuperado um pouco de energia, Lin Jin se levantou e disse. Não se preocupe. Estou bastante confiante de que posso remover completamente essa maldição em mais alguns dias. Lin Jin acreditava em si mesmo. No entanto, a reação de Rei foi bastante estranha. Ela não parecia muito feliz com isso. Na verdade, parecia um pouco preocupada. Avaliador Lin, estou me sentindo um pouco cansada de repente, então vou descansar agora. Tio Lu,
Por favor, ajude a acompanhar o avaliador Lin adequadamente. Ryu disse do nada. Lu Bin ficou pasmo. Mas ele não questionou o assunto. Lin Jin percebeu que ela estava indiretamente pedindo para ele sair também, então se levantou, tão confuso quanto Lu Bin. Pela reação de Ryu, Lin Jin sentiu que ela não estava feliz com o resultado. Isso era estranho. A maldição bestial no corpo de Ryu não era algo para ser subestimado. Lin Jin era talvez a única pessoa no reino do dragão de Jade capaz de ajudá-la a removê-la. Com base na velocidade com que essa maldição consumia sua força vital, ela provavelmente perderia a vida em 10 dias. O tratamento de hoje poderia ser considerado como tendo estendido sua vida por mais um ano, então por que ela não estava feliz com isso? Muito estranho. Mas Lin Jin não se deu ao trabalho de perguntar. Além disso, se alguém fosse perguntar, deveria ser Lu Bin. Afinal, ele foi quem chamou Lin Jin. No entanto, ele fez questão de perguntar a He-King sobre isso mais tarde. Apesar de sua relutância em admitir, He-King parecia animada com a recuperação inesperada de Ryu. Lu Bin também, exceto a própria Ryu. Será que ela desejava a morte? Nesse momento, Ryu já havia se desculpado e voltado para seus aposentos. Lu Bin achou a situação bastante constrangedora, pois essa não era a maneira de tratar seu benfeitor, mas não parecia apropriado questioná-la. Enquanto isso, He-King correu atrás de sua irmã para o quarto, provavelmente planejando conversar com ela. Lu Bin suspirou e levou Lin Jin para o pátio antes de cumprimentá-lo e se desculpar. Avaliador Lin. A reação inesperada da sexta princesa pode ter sido resultado da pressão que ela sofreu todos esses anos. Por favor, não leve para o lado pessoal. Garanto que seu serviço foi muito apreciado. Talvez nem o próprio Lu Bin acreditasse no que estava dizendo. Ela simplesmente foi rude, e ponto final. Por que dizer o contrário? Felizmente, Lin Jin era uma pessoa amigável. Além disso, ele não viera para salvar Ryu, mas por He-King e por respeito à lealdade de Lu Bin. Portanto, Lin Jin riu e pareceu não ligar. Não se preocupe. Olha, usei a agulha de selamento espiritual para prender a maldição da alma bestial da sexta princesa em seu dedo mindinho direito. Também criei um anel de metal, equipado com um selo para prender a maldição ali. Com isso, a maldição deve parar de ameaçar sua vida, pelo menos por enquanto. Enquanto ela não remover o anel, deve poder viver por mais um ano. Voltarei outra hora para remover completamente a maldição. Só assim poderei considerar a tarefa concluída. Lu Bin ficou encantado. Foi nesse momento que ele ficou genuinamente impressionado com Lin Jin. Embora mais jovem que ele, após esse incidente, Lu Bin passou a respeitar Lin Jin ainda mais. Ele acompanhou Lin Jin até os portões do palácio, onde Lin Jin disse que sabia o caminho de volta à estalagem. Foi lá que ele também declarou sua intenção de explorar a cidade, e Lu Bin concordou. Afinal, era a primeira vez do avaliador Lin na capital real, então tudo ali era novo para ele. Se Lu Bin o acompanhasse, isso apenas dificultaria para Lin Jin aproveitar o lugar. E assim, ele não insistiu em levar Lin Jin de volta à estalagem. Cerca de 20 passos fora dos portões do palácio, ele observou Lin Jin desaparecer na multidão. Lu Bin suspirou. A sexta princesa realmente havia sido muito indelicada. Lu Bin não fazia ideia do que a levou a reagir daquela maneira. De qualquer forma, foi desnecessário e inapropriado. O fato de Lin Jin estar presente significava que Lu Bin não podia explodir, apesar de sua frustração. Mas agora que seu convidado havia partido, ele definitivamente precisava voltar e esclarecer a situação com a sexta princesa. Dependendo das circunstâncias, ele teria que repreendê-la, se necessário. Lu Bin voltou rapidamente para os aposentos de Ryu. Na porta do quarto de Ryu, quando estava prestes a entrar, Lu Bin ouviu a voz de He-King. Irmã Yu, eu não entendo. Se o tratamento dele está funcionando, por que parar agora? O tratamento do avaliador Lin está funcionando, por que você quer parar? He-King parecia confusa. Lu Bin parou imediatamente e prendeu a respiração para ouvir a conversa. Kinder, você esqueceu que essa maldição da alma bestial é o destino de nossa família real? Como eu estou carregando isso, tenho que levá-la até o fim, e você sabe disso, havia um traço de resignação na voz de Ryu. Eu sei, mas por que você deveria ser a única a carregar esse destino terrível? Além disso, se há uma maneira de removê-la, por que não devemos fazer isso? Ou você estava planejando apenas esperar pela morte? Nesse momento, Lu Bin avançou e entrou no quarto. Tio Lu. Ao ver Lu Bin retornar, Ryu disse, sei que está bravo com minha insolência, mas o que aconteceu hoje foi além do que eu esperava. Eu não pensei que o avaliador Lin realmente conseguiria. Suprimindo sua raiva, Lu Bin disse. Jovem senhora, quero deixar claro que também estou ciente da maldição real. A razão pela qual as vítimas da maldição nunca sobreviveram foi porque nunca encontraram um especialista como o avaliador Lin.
Agora que temos a sorte de encontrá-lo, você deveria aproveitar sua força e remover essa maldição de uma vez por todas. Por que você rejeita essa ideia? Ou talvez as coisas sejam como a sétima princesa disse. Você pretende esperar pela morte? Ryu pareceu hesitar em falar antes de finalmente dizer. Eu sei o que estou fazendo. O avaliador Lin veio de tão longe, e eu errei sendo tão desrespeitosa com ele. Por favor, peça desculpas a ele em meu nome, tio Lu. Se o avaliador Lin precisar, ofereça sua assistência no futuro para retribuir a bondade que ele nos mostrou hoje. Os olhos de Lu Bin se arregalaram de raiva. Ele claramente não entendia o que estava acontecendo, mas antes que pudesse falar, Ryu disse com voz firme. Tio Lu, se você ainda me reconhece como sua mestra, obedecerá às minhas ordens. Não desejo falar mais sobre o assunto. Lu Bin ficou pasmo. Depois de tanto tempo, era a primeira vez que via Ryu brava assim. Apesar de sua hesitação, Lu Bin ainda se curvou e recuou. Ele havia visto Ryu crescer e entendia bem seu temperamento. Ela estava sendo incrivelmente teimosa no momento. Dizer mais coisas desnecessárias seria contraproducente. Era melhor esperar até que ela se acalmasse para argumentar com ela. Kinger, você também deve voltar. Estou com sono e gostaria de descansar um pouco. Ryu também expulsou Reking. No pátio, após refletir um pouco, Reking aconselhou. Tio Lu, é assim que a irmã Yu é, então por favor, não ligue. Lu Bin concordou. Depois de pensar um pouco, ele puxou Reking para um beco deserto e perguntou em voz baixa. Sétima princesa, há algo que gostaria de perguntar a você. Por favor, responda com honestidade, sem esconder a verdade. Sendo uma garota esperta, Reking respondeu. Tio Lu, você quer perguntar sobre o segredo real, sobre a maldição da alma bestial, não é? Lu Bin acenou. Reking olhou ao redor cuidadosamente. Este não é o lugar para falar. Tio Lu, venha comigo, conversaremos em um lugar mais seguro. Pouco depois, em um dos telhados mais altos do palácio, Reking sentou-se em uma cadeira e começou a explicar os segredos da família real com gestos animados. Falando nisso, Lu Bin sabia um pouco sobre esse chamado segredo real. Essa maldição no corpo de Ryu havia sido passada por 5 gerações de mulheres da família real. As 4 hospedeiras anteriores eram descendentes diretas da família real, assim como Ryu, com identidades dignas. No entanto, nenhuma dessas jovens amaldiçoadas conseguiu atingir a maioridade, e todas encontraram um fim doloroso em seus leitos. Dizia-se que, quando essas donzelas reais morriam, sua energia vital era completamente drenada, deixando apenas um cadáver esquelético. Essa maneira de morrer era horrível até de pensar. Até pessoas comuns a achariam aterrorizante, muito menos a realeza, que nunca testemunhou verdadeiramente o sofrimento da vida cotidiana. No entanto, Lu Bin apenas assumiu que a maldição era difícil de remover e por isso continuava a assombrar a família. Agora, ouvindo a explicação de Reking, ele percebeu o quão ingênuas eram suas suposições. Para ser completamente honesta, Reking não tinha um entendimento completo da maldição, mas sabia o essencial de como ela surgiu. De acordo com sua explicação, a cidade do Dragão de Jade já foi classificada como um grande reino. No entanto, 50 anos atrás, após a morte da besta guardiã de rank 5 do reino, o reino do Dragão de Jade entrou em declínio constante e foi rebaixado a um mero país intermediário. Foi durante esse período que a maldição começou em sua família. Tio Lu, eu também não sei muito sobre isso. Lembro que desde pequena me disseram que a maldição escolheria uma garota de nossa família, e quem fosse escolhido teria que carregar o fardo da maldição. Disseram que era para garantir a estabilidade do alicerce de nosso reino. Em outras palavras, se a maldição fosse quebrada, o reino do Dragão de Jade estaria em apuros. Reking falou com gravidade. Mas então ela baixou a voz e resmungou. Eu não acredito em nada disso. O que é essa conversa de destino de um reino? Um país deveria depender de sua política e capacidade para garantir sua sobrevivência, não de uma maldição estúpida. Mas o pai e os outros acreditam piamente nessa história. Enquanto Lu Bin a ouvia, ele começou a entender a situação atual. Não era à toa que Ryu reagiu daquela forma quando Lin Jin tratou sua maldição com sucesso. Embora remover a maldição a beneficiasse, havia o risco de desastre para o reino do Dragão de Jade. No passado, ela nunca considerou quebrar a maldição, apenas desejava que a dor cessasse. Em suas palavras, se eu tiver que morrer, prefiro que seja uma morte confortável. Depois de entender de onde vinha a decisão de Ryu, Lu Bin teve a mesma reação que Reking. Bobagem! Colocar o destino de um reino inteiro sobre os ombros frágeis de uma única garota era a maior piada do século, não importando o ângulo. Mas parecia que a família real, incluindo o imperador, acreditava nessa história absurda. Eu também não compro essa ideia. Sétima princesa, pense melhor. Você esqueceu algo? Por que amarraram a maldição ao destino do reino?
O país realmente se deterioraria se a maldição fosse quebrada? Ou nossos inimigos nos atacariam? A preocupação de Lubin estava obviamente em uma escala muito mais abrangente. Para ele, a maneira mais rápida de destruir o reino do dragão de Jade seria a invasão de inimigos mais fortes. Mas o que isso tinha a ver com a maldição de Ryu? He-King não pôde responder suas perguntas. Eu realmente não sei mais nada. Só sei que essa maldição diz respeito ao destino do reino, então a irmã Yu provavelmente não quer que ela seja quebrada por esse motivo. Depois disso, ela pensou profundamente por um momento e resmungou, indignada: o senhor curador é um mentiroso. Disse que enviaria alguém para quebrar a maldição, mas esse alguém ainda não apareceu. Se alguém não estivesse atento o suficiente, teria perdido o que ela disse ou considerado um resmungo sem sentido. Lubin ficou pasmo. Ele encarou He-King e perguntou cautelosamente: Sétima princesa, você por acaso conhece o curador? Depois de outra rodada de conversa, ambos, Lubin e He-King, olharam um para o outro com os olhos arregalados. Tio Lu, você está dizendo que esse avaliador Lin é discípulo do curador? Os olhos de He-King estavam do tamanho de pratos. Lubin acenou. Sim, foi o que Ye usou da cidade do bordo me disse, então deve ser verdade. Nunca conheci esse curador, mas estou ficando cada vez mais curioso sobre ele. Gostaria de conhecê-lo se a oportunidade surgir. Os olhos redondos de He-King piscaram, e então ela teve uma grande descoberta. Agora entendi. Quando o curador disse que alguém viria tratar a irmã Yu, ele estava se referindo ao seu discípulo. Certo, Ye usou da cidade do bordo, velho Ye, quem diria que o velho Ye também era um cidadão do reino do dragão de Jade? Eu gostaria de conhecê-lo se a chance surgir. Ele ficaria chocado em me ver. Então, Lubin perguntou. Eu poderia entrar no salão de visitas do curador? He-King balançou a cabeça. Não, não. A menos que o curador permita, nem o velho Ye nem eu podemos ajudá-lo com isso. Lubin pareceu confuso e resmungou baixinho. Isso não faz sentido. Entendo por que o irmão Yuzou tem permissão para entrar, devido ao alto nível de cultivo e rank de sua besta. Mas por que a sétima princesa tem acesso? Nada disso fazia sentido para ele. No entanto, sua principal preocupação agora era que Ryu não queria ser curada. Especialmente depois que confirmaram que Lin Jin era genuinamente capaz de remover sua maldição. Não podemos deixar isso nas mãos dela. Mesmo que tenhamos que forçá-la, não podemos simplesmente assistir a sexta princesa morrer. Lubin decidiu. He-King concordou. Já que é assim, tio Lu, estou do seu lado. Darei todo o meu apoio, e mesmo que a irmã Yu me culpe depois, não terei medo. Assim, a jovem princesa e o velho general formaram uma aliança no telhado. Sem que eles soubessem, uma silhueta havia saído voando do templo da capital imperial e pousado diante dos aposentos da sexta princesa em um piscar de olhos. Olhando mais de perto, aquela sombra pertencia a um dragão. A silhueta entrou no quarto. Um grito trágico pôde ser ouvido, e então o dragão saiu em pânico, retornando ao templo distante. Em seu quarto, Ryu olhou curiosamente para seu dedo mindinho direito. Seu dedo agora estava em um tom esverdeado púrpura, como se uma aura maligna estivesse presa ali. Havia um anel dourado grosso em seu dedo, separando sua pele de cor normal daquela parte roxa. Por algum motivo, esse anel dourado brilhou intensamente, e uma bola de chamas apareceu, como se algo tivesse sido incendiado por ele. Mas o fogo desapareceu em um piscar de olhos, tão rápido quanto surgiu. Se não fosse pelos vestígios de luz do anel, Ryu teria pensado que era algum tipo de alucinação. Algo deve ter acontecido agora. Ryu murmurou para si mesma. A capital real era realmente movimentada. Com o tempo melhorando novamente, os vendedores permaneceram para reabrir suas barracas. Ainda era cedo, então não valia a pena encerrar o dia. Além dos locais, muitos mercadores estrangeiros podiam ser vistos pelas ruas, e também havia pessoas vestidas como guerreiros andando apressadas. Vários tipos de bestas de estimação acompanhavam seus mestres, e toda a cena era tão dinâmica que poderia servir de tema para uma pintura. Lin Jin segurava várias iguarias locais, como almôndegas cozidas e panquecas fritas. Ele também garantiu que Xiao Wu e o macaco branco se saciassem. No início, Lin Jin andava sem rumo. Mas então ele pensou que, como um avaliador de bestas, deveria fazer uma breve visita à Associação de Avaliação de Bestas local. Assim, Lin Jin perguntou sobre a localização da associação e seguiu para a sede. A capital real era uma escala maior que Cidade do Bordo. Em casa, a distância que ele percorrera teria sido suficiente para ir do portão leste ao portão oeste. Na capital real, no entanto, essa distância equivalia a apenas algumas ruas. Não havia muitas pessoas por perto, mas quando ele chegou perto do salão de consultas da sede da Associação de Avaliação de Bestas, o local estava lotado, e o movimento ali era comparável ao da rua principal. Havia ainda mais bestas de estimação aqui.
Não apenas locais, mas era óbvio que muitos visitantes estrangeiros também estavam presentes. Isso era normal, pois essa era a sede da Associação de Avaliação de Bestas do Reino do Dragão de Jade. Para ser mais direto, era aqui que todos os melhores recursos de avaliação de bestas, assim como os avaliadores, estavam concentrados. Portanto, não era estranho que visitantes de todos os lugares viessem até aqui em busca de seus serviços. Falando em escala, a sede era pelo menos 10 vezes maior do que a filial na cidade do Bordo. Fim dos capítulos do 222 ao 224. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!